Boa noite, irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando aqui no estudo que está em Romanos, no capítulo 8, nos versos de 26 ao 39. Nesse estudo, o apóstolo Paulo faz uma demonstração para nós da aliança que o Senhor tem conosco. Porque hoje a pretensão é falar exatamente sobre a aliança. Porque a palavra aliança, ela tornou uma palavra tão comum no nosso meio, que tudo hoje é aliança. Aliança daqui, aliança dali, aliança. Mas na verdade, nós vamos perdendo o sentido da palavra. O que é aliança? No dicionário diz que aliança é o ato de aliar-se a alguma coisa, algum movimento, algum compromisso. E nós vamos notar que Deus tem uma aliança com a humanidade. A aliança, ela tem necessidade que seja mútua de duas partes. No entanto, a aliança de Deus com a humanidade, ela se revela uma única parte. Por quê? Qual que é a aliança? Nós entendemos que é a aliança de Deus com a humanidade. Deus criou a humanidade, concedeu a toda a humanidade todas as necessidades para a sobrevivência. Ele cedeu terra, cedeu água, cedeu luz, sol, frio, escuridão, vegetação, semente, animais, remédios, cedeu tudo. A verdadeira aliança. Essa aliança, nós precisamos de entender que existe suprimentos necessários para toda a humanidade. Aliás, não só para toda a humanidade, para todo sobrevivente. Não temos como negar isso. Mas aí a gente pode dizer assim, mas tem muita gente que passa fome, sei o quê. Pois é. Mas isso não desfaz da aliança. Por quê? Por que as pessoas passam fome? É porque o mundo é mau, o mundo é perverso. O que existe? Por exemplo, segundo a aliança de Deus, tem terra para todo mundo. Não há necessidade de alguém ficar sem terra para a sua sobrevivência, para a sua moradia, água para beber, tudo. Mas a especulação vem e tira. Uns têm muita terra, outros não têm nada. Uns consomem muita água, outros não têm água. E assim por diante. Mas nós não podemos negar que a aliança de uma parte foi feita. Deus não colocou uma humanidade aqui, ou os viventes aqui, à sua própria sorte, sem recursos suficientes para a sua sobrevivência. Nós não temos como negar isso. E o que nós sofremos aqui é a malícia do mundo, a especulação, a ambição, tudo isso que nós temos que reconhecer. Mas aí, o que nós vamos ver aqui? Que essa aliança foi feita de uma parte. Qual a outra parte? A outra parte precisa que
os humanos, porque os viventes, apenas o ser humano que tem inteligência suficiente para entendimento dos propósitos de Deus. Então, há uma necessidade de nós fazermos da nossa parte, aliando-nos a Deus. Como que nós nos aliamos a Deus? Como foi o propósito da aliança que Deus permitiu para nós? Na salvação através de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, nós devemos entender que aliou-se a Deus na pessoa de Jesus. Significa dizer que quem não tem a salvação em Cristo Jesus, ele não tem a aliança. Como a aliança precisa ser mútua, precisa que haja interesse na aliança, porque se a aliança for de uma parte só, ela não funciona. É preciso que as partes tenham interesse na aliança. Então, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele demonstrou interesse na aliança com Deus. Aquele que não tem a salvação não demonstrou interesse da aliança com Deus. Então, se ele não tem aliança com Deus, ele está sujeito à aliança com o mundo mal, com o mundo perverso, o mundo da especulação, o mundo complicado que nós temos visto aí. Se nós fizermos uma avaliação das nossas vidas, do nosso caminhar, nós vamos notar o seguinte, que Deus é bom, que Ele tem nos conduzido da melhor maneira possível, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado oportunidades de conhecê-lo. A própria natureza fala de Deus. Todos nós temos experiência a cada dia. Mesmo antes da salvação, nós temos experiência da existência de Deus na terra. Porque todos nós conhecemos alguma coisa diferente. Aí, meus irmãos, nós fazemos essa análise e nós vamos ver o seguinte, nós precisamos de usar da racionalidade, do pensamento, da razão, pensar assim, olha, por que acontece essa coisa assim, assim? Então nós vamos fazer o seguinte, nós olhamos o seguinte, que mesmo que a vida seja tão difícil como tem sido, se nós podemos analisar, o mundo não é fácil, talvez eu que seja o mais velho aqui, mas sei que todos têm experiência, que o mundo nunca foi diferente, muito sempre foi de especulação, de ambição de poder, de corrupção, de violência, de tudo que nós podemos pensar. É uma nação explorando a outra, é uma pessoa explorando a outra. É uma coisa terrível. O mundo, nós estamos vivendo esses últimos dias aí, nós estamos passando aí, por exemplo, essa questão aí, nós estamos vendo aí, negócio de vacina, coisa mais terrível. Uma corrupção, povo morrendo, terrível as coisas. Nós estamos assistindo coisa que é inadmissível.
Então, isso é a malignidade do mundo, é o que o mundo é. Então, nós precisamos de racionalizar isso. Nós vemos, por exemplo, muitas vezes nós passamos a entender o Evangelho, o ensinamento de Cristo, como um ensinamento religioso. É o que nós estávamos falando no Guria mesmo, você vai num lugar, só festa, show, não sei o quê, não sei o quê. É o que atrai essas pessoas, atrai. Tudo que nós temos o dia inteiro de diversões para nos cegar do sofrimento do mundo. Um mundo cheio de mentiras, cheio de confusão, não sei o quê. Um sujeito hoje falou comigo que ele aposentou na Vale, não sei o quê, que a Vale chamou ele para trabalhar e ele foi ganhar R$8.000 na Vale para ir para Vitória, para ele receber um carro, um apartamento, não sei o quê, que ele só conseguiu trabalhar 3 dias porque... Olha-se bem, se num país como o nosso, país que não tem nem emprego, vai pegar um sujeito comum, não tem formação nenhuma, não tem especialidade nenhuma, vai ganhar R$8.000, fica enchendo a cabeça dos outros, o sujeito começa a ficar até apavorado, o que está acontecendo comigo? Então é só isso que a gente escuta. Isso traz uma sensação horrorosa para as pessoas. Por isso nós precisamos de buscar em Cristo Jesus, entender que o Evangelho, ele nos ensina essa aliança com Deus, que nós somos salvos de uma situação terrível, que nós precisamos de um caminhar diferente, um caminhar em aliança com Deus. Em aliança com Deus. Nós precisamos de ter um caminhar de intimidade com Deus. Que Deus a cada dia fale em nosso coração. Olha, tem hora que eu fico pensando o seguinte, mas eu não estou vivendo aquilo que eu queria. Eu queria ter mais importância. De repente, mesmo meu coração começa a mostrar, olha aqui, se você tivesse alguma importância, a sua arrogância, a sua soberba, a sua ambição, no meu caso, ia me tornar um sujeito intolerável. Porque é isso que faz. A arrogância, a soberba nos faz pessoas intoleráveis. Por isso, às vezes, nós precisamos de passar por essas situações que nós passamos para nós sermos contidos. Sermos contidos. Isso aí é o poder da aliança com Deus. Ele permite que nós passemos por dificuldades exatamente para não ensoberbecermos, para não nos tornarmos insuportáveis. Isso é poder de Deus, isso é aliança com Deus. O apóstolo Paulo, vamos deixar as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 39. O apóstolo Paulo faz um comentário muito interessante aqui para as nossas vidas. E ele diz que Mas Paulo fala assim, a intercessão do Espírito. E ele diz assim, os versículos 26 e 27, falando da obra intercessória do Espírito Santo, merece ser mais meditado do que explicado. Não adianta explicar, tem que meditar, nós temos que fazer análise em nós mesmos. Podemos notar algumas características dessa misteriosa intercessão. Primeiro,
é baseado numa compreensão perfeita das necessidades de cada caso. Por que do meu sofrimento? Por que do seu sofrimento? Por que da sua dificuldade? B. É motivada por nossa ignorância. Falta de meditar, de conhecer a aliança. C. É inaudível e quaisquer gemidos nossos não são os gemidos do Espírito. Vou repetir. É inaudível e qualquer gemido nosso não são gemidos do Espírito. Tem muita gente que o Espírito Santo está gemendo. Não está, somos nós que estamos gemendo. D. É segundo a vontade de Deus. É sempre movida por Deus. Isso aqui que o Paulo entendeu desses dois versículos que diz aqui, ó. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Nós só sabemos pedir, clamar, reclamar. Mas o mesmo Espírito que faz morada no coração daqueles que são lavados em mim no sangue do Cordeiro, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu não gemidos inexprimíveis. Senhor, tenha misericórdia, transforma essa vida. Está precisando de transformação. Mas a transformação ela vem pela nossa aliança. A aliança é o Espírito Santo que está trabalhando no nosso coração. 27. E é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, pela aliança com Deus. 28. 28 mesmo? Não, só até o 27. Vamos à frente. Nos versículos 28 a 34, diz que, vamos ler primeiro que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a aliança. A aliança tem que ser mútua. Deus vai ter aliança comigo se eu tenho interesse em ter aliança com Ele, que Deus não arromba o coração de ninguém. Porquanto, aos que de antemão conheceu, Ele já conhecia antes, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, para ser tipo Jesus. Mas nós precisamos de passar por essa aliança de transformação, a fim de que ele seja o primogênito, ele, Jesus, o primogênito, entre muitos irmãos. Deus está numa aliança, buscando um povo para ele. É aliança. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, esse chamou, predestinou, esse que ele chamou é aquele da aliança. Chamou. Ele chama a todos, mas nem todos vão.
predestinou. Por que predestinou? Predestinou para o serviço do Evangelho. É esses que são portador de boas novas de salvação. De salvação no mundo. Esses que são de boas novas. Esses são portadores de boas novas. Por isso é a predestinação. Não é porque um vai ser salvo, outro não. Ah, esse aqui está escolhido. Não. Predestinou para o serviço. Chamados, todos são chamados. Mas poucos obedecem ao chamado. Porque ele não tem aliança. Ele não tem interesse, ele não voltou, ele não raciocinou, ele não observou a própria vida dele, o que está faltando na vida dele. No 31 ele diz que diríamos, pois, à vista dessas coisas? Não sabe de nada. Quer orar para mim? Já orei para o senhor. Ora para mim. Já orou. Senhor, em nome de Jesus, leve, vai para cada vez, vai dar graça do Senhor. Camilo do hospital. Amém. Abençoa a família também. Tá bom? Você tem algum item de jogo para me dar? Tem não. Agora Tá você bom, vai vai ser um para tanto latinha, então, olha. Um latinha para vender amanhã. Complemento, alô. Vou repetir o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos derrubar. Se Deus é por nós, se nós pertencemos à aliança com Deus, não pode haver aliança de mão única, tem que ser de mão dupla, mútua. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual a razão da nossa preocupação? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pode tentar, mas não vai vingar. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós estamos assistindo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo entendeu com isso. Ele diz o seguinte: os infalíveis propósitos de Deus pelo Evangelho. Vários pensamentos chamam a nossa atenção neste trecho. Os dois tipos dos crentes, no versículo 28, dois tipos do crente, no versículo 28, ele diz que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Fracos. Porque não sabemos orar como convém, não sabemos orar, ele nos assiste. Somos fracos, não sabemos orar, mas ele nos assiste. O propósito da predestinação em Cristo, segundo o versículo 29, vamos ver o versículo 29 que ele diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Nós tornamos-nos filhos de Deus. Jesus deixa de ser filho unigênito para ser primogênito. Nós nos passamos a ser filhos de Deus. Irmãos de Cristo, primogênito, que é o primogênito. Onde que eu peguei aqui?
Notemos que Cristo quer fazer nos seus irmãos por fazer-nos conforme a sua imagem. Jesus quer que nós sejamos imagem dele, semelhança dele. Obrigado. Não que ele se tenha feito nosso irmão quando tomou a semelhança de carne do pecado. Foi somente em ressurreição que ele falou pela primeira vez de meus irmãos. Aliança. Não é pelo pecado. Nós nos tornamos irmão dele espiritualmente, participante da aliança. João 20:17 diz que recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Está dizendo aqui que nosso estado aqui neste mundo só tem uma finalidade agora, de sermos condutores da mensagem de boas novas. Não temos outra mensagem. Não temos outra. E Deus que nos sustenta. Agora, eu falo para mim e falo para todos nós, é preciso que haja aliança. Nós temos que estar dentro de uma aliança com Deus. Deus já tem aliança com todo ser humano. Precisa da nossa manifestação de desejo da aliança com Deus. Nós temos que ter essa aliança. Essa aliança ela tem que ser racional. Nós temos que ter esse interesse. Não é porque nós estamos ouvindo alguém falar, não. Nós temos que racionalizar, pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O mundo é isso, eu estou vendo o mundo. O mundo é isso, a história diz que o mundo é assim. O mundo é uma nação querendo suplantar a outra. É um ser humano querendo suplantar o outro. É isso. Nós temos que entender isso pela racionalidade. Nós não podemos ficar feito reza. Não, nós temos que racionalizar, pensar, avaliar, criticar. Nós precisamos criticar. Senão não tem jeito. Nós não podemos levar uma vida de outra forma. Nós temos que estar de conformidade com a aliança. Vemos também que para Deus o futuro é tão real quanto o passado. O futuro é tão real quanto o passado. Porque nós já conhecemos o passado. Nós temos que entender que o real também o futuro é real também. Nós não podemos achar que morreu, acabou. Não. Assim como o mundo, como nós tivemos a oportunidade de ver o passado, vamos ter de ver o futuro. E ele pode dizer que glorificou esse crente que já justificou. Ainda que a consumação final ainda não se tenha realizado. Ainda que nós não tenhamos partido, ainda estamos de passar por esse mundo, nós temos que entender e já temos motivo suficiente para entender o que nos espera para o futuro. Qual que é
Qual que é a nossa intimidade com Deus? Como nós temos vivido? Deus tem alegrado o nosso coração, apesar das coisas que eu acabei de dizer, que às vezes Ele permite, para que nós não nos tornamos insuportáveis. Por isso as pessoas têm que ter cuidado. Tem gente que está fazendo milagre aí, orando, curando coração. Cuidado com isso. Porque quando as pessoas começam a curar, já está ficando insuportável. Vemos que todos os tradutores fazem interrogativa a segunda parte do versículo 35, e deviam ter feito o mesmo com a segunda parte do 33 e 34. Vamos ver o que diz o versículo 35. O versículo 35 diz que quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo, ou espada? Nada disso. Porque tudo isso tiver para nós, Deus suprirá as necessidades. O 33 e o 34 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não temos que temer nada. Nós precisamos de entender. Nós precisamos de entender, não é temer. E eu digo primeiro para mim que eu ando temendo muitas coisas, com muito medo das coisas. Mas é através das leituras das palavras que a gente vai superando essas coisas, porque nós somos humanos. Pois a construção do original é a mesma. A segurança do crente em Cristo, 35 e 39, nós já lemos, vamos ler o 39. Nem a altura, vamos completar o 35 para ficar bem entendido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, a segurança do crente está nesses dois versículos, 35 e 39. O capítulo que começa com nenhuma condenação termina com nenhuma separação. E nós temos que coisa certificada e garantida é o amor de Cristo. Ele é certificado porque nós vivemos ele. Vivemos o amor de Cristo, por isso que ele é certificado. E que o crente pode ter plena certeza, apesar de todas as circunstâncias contrárias ou ameaçadoras. Está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos de entender. O mundo está sob maldição. Nós estamos salvos. Eu vou dizer com toda sinceridade, estou salvo. Que mesmo com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades, eu reconheço
sou dependente de Cristo, sou dependente de Deus. Nada pode, nem altura, nem perseguição, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada pode me aniquilar, porque estou debaixo da proteção de Deus. Agora, o que eu preciso é continuar a minha caminhada, cada dia mais, sem preguiça, buscando entender na leitura da palavra, buscando viver o que é o Evangelho. Maneira que eu deixo essa palavra para a igreja, para mim em primeiro lugar, e que nós possamos entender o que é aliança. Dizer o seguinte, que simplesmente dizer que nós somos evangélicos, ou somos crentes ou protestantes, isso não é suficiente. Nós vamos ter aliança com Deus. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra para a nossa meditação, para nós fazermos uma comparação da nossa vida, o que está faltando, o que está pegando, onde que nós não estamos entendendo, para que possamos levar a vida com mais leveza. Amém?